Nos próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que a Valéria, ela colocou o termômetro nela e ela percebeu ali que está com 39 de febre e ficou muito pensativa e também ali até com raiva por estar com essa temperatura ali tão alta. E vocês sabem, quando a pessoa está com a febre muito alta ali, parece que fica vendo bicho, né? Então é justamente daqui a pouco o que vai acontecer, porque ela, a Valéria, vai começar a ter visões, só que antes ela vai lá, pega um remédio, toma, se senta, fica toda encolhida ali e tossindo bastante e também espirrando, ao mesmo tempo que a cena muda e vai lá para Mar, que está começando ali a arrumar as coisas dela. A senhora Garcia, ela chega, olha para Mar, que está chorando bastante e vendo ela fazendo tudo aquilo e pergunta a ela o que ela está fazendo. Ela chorando bastante, diz que já está ficando muito farta e que ela não quer ficar mais ali naquele local, prefere ficar em uma casa que está cheia de lama, cheia de água, mas que não quer ficar ali mais naquele local. Garcia, ela fica calada e a Mar começa pedindo a ela que, por favor, que ela não venha obrigar ela a ficar e que nem peça para que ela fique ali. A Ofélia continua em silêncio e a Mar fica dizendo para ela que ela mesma viu ali que todos eles humilharam ela. A Ofélia vai se aproximando dela, ela diz que sim, que ela sabe muito bem disso, e ao chegar perto da Mar, tentando ali acalmar, ela questiona a mãe se ela sabe o que é mais difícil, o que é pior para ela, e a Ofélia diz a ela que, por favor, que ela lhe conte tudo. Ela começa a dizer que ela só pegou aquele vestido ali porque sempre tinha vontade de ter um assim, com um quarto dessa forma ali, muito agradável, e um guarda-roupa cheio de roupas. Ofélia calada, ela continua dizendo que queria muito tudo isso, que cheirasse muito bem, algo que fosse muito agradável e também muito lindo dessa forma. Ofélia continua em silêncio, sem nem saber como confortar a filha. Ela continua dizendo que ela estaria sendo ali muito idiota em pensar em algo assim. A Ofélia diz a ela que ela não fique pensando dessa forma, porque não há nada de ruim ela querer algo assim, querer tudo isso. A Ofélia continua pedindo a ela que, por favor, que ela não deixe de forma nenhuma as palavras dessa garota aí machucar ela desse jeito. Mas fica calada e a Ofélia continua aconselhando ela para que ela use essa raiva todinha que ela tá, para que ela volte a se levantar novamente. Ela continua pedindo a Mar que, por favor, que ela não se sinta desse jeito e que pode jurar para ela, pode lhe garantir que tudo que ela quer, um dia ela vai ter da forma que ela sonha. Nesse momento, o Nicolas chega no Arthur e diz que aqui eu estou e trago uma coquinha bem geladinha e sem açúcar. O Arthur fica muito feliz e em seguida o Nicolas diz a ele que ali são os primeiros designs de uma linha esportiva e manda que ele olhe para aquela tela. O Arthur fica olhando e o Nicolas diz a ele que gostaria muito de saber a opinião dele. Ele olha, pergunta minha opinião, o Nicolas diz que sim e o Arthur diz que sim, que é muito bonito ali, tudo isso é bem incrível. Ele continua dizendo ao Arthur que sim, que é muito bonito e que toda aquela roupa ali esportiva é muito conservadora, né? O Arthur concorda com ele e o Nicolas continua dizendo para ele que eles dois juntos ali vão fazer algo muito mais alternativo. Ele continua explicando que ele quer fazer de tudo para fazer qualquer coisa ali que fique muito mais diferente, mas que muito mais estético. O Arthur diz a ele que ele fica encantado com tudo isso. O Nicolas pergunta a ele se isso é verdade. O Arthur confirma a ele que sim, que é tudo verdade o que ele está dizendo, que fica encantado com tudo isso que ele está tendo ali de ideia. O Nicolas diz a ele que sim, mas que ali há algo muito mais importante e o Arthur pergunta a ele o que. O Nicolas diz a ele é porque eles não têm mais tempo e que eles não podem adiar isso aí mais. Arthur fica pensativo e ele e o Nicolas continuam dizendo que eles têm que eleger uma modelo imediatamente. O Arthur diz a ele que sim, mas que eles não podem ali fazer isso rápido demais, porque todo esse modelo ali vai depender muito da mulher que eles vão escolher para também ali ser a modelo. Nicolas diz a ele que concorda com ele, só que eles não podem ficar ali deixando tudo na mão do Leonardo para que eles fiquem ali com um monte de ideia e colocando coisas ainda mais na cabeça do papai deles dois. O Arthur concorda com ele e o Nicolas pergunta e aí agora o que a gente faz? O Arthur diz para ele que eles estão com o tempo muito ali em cima e que eles não podem também se apressar muito. Logo depois ele começa a se agoniar, olha para o relógio e diz que tem um negócio para resolver, vai se levantando e o Nicolas pergunta a ele para onde ele vai com tanta pressa assim. Ele diz que tem um assunto pendente que ele tem que resolver e
e que requer toda a atenção dele. Simplesmente dá até mais ao Nicholas e vai embora deixando o Nicholas sem saber o que fazer. Nicholas depois ele fica todo perdido e diz: isso foi uma reunião muito legal, né? Mas nesse exato momento ela continua muito triste. A Ofélia ela percebe tudo isso e ao pegar os pratos ela diz que vai colocar a mesa, mas ela continua em silêncio e a Ofélia diz para ela que se ela quiser pode esperar ela lá na sala de serviço, que logo ela vai até lá. Só que a Má ela fica em silêncio total e a Ofélia diz a ela para que ela veja que um dia elas vão rir ali de tudo isso que está acontecendo, de todos eles. A Ofélia continua ali tentando de alguma forma levantar o alto astral dela e continua dizendo que um dia ela vai ser muito famosa e que ela sempre continuará sendo ali muito bonita. Ela continua em silêncio e a Ofélia pede a ela que por favor que ela apenas sorria, porque isso é que vai deixar todos eles irritados. A Má olha para ela, dá um sorriso ali meio misturado com um choro e ela, a Ofélia, pega os pratos, passa por ela e diz mais uma vez a ela que por favor apenas ela sorria. Só que o negócio da Má, o negócio dela é mais chorar do que de fato ali que ele sorri, então ela acha ali uma brechinha para ligar lá para o Juan, só que quando liga ela fica ainda muito mais pior logo depois que quando ela liga, começa a chamar, ele desliga o telefone na cara dela. Ela então, por sua vez, decide mandar uma mensagem para ele dizendo: Juan, por favor, fale comigo porque eu preciso ouvir a sua voz. Só que a mensagem que ela recebe de volta do Juan é ele mandando ela desfrutar a vida dela aí na mansão. Já lá com a Valéria, nesse exato momento, ela começa ali a se acordar e quando ela olha para a porta, percebe que o seu pai está entrando, ele sorri para ela, ela se levanta, chama ele de papai, ele também chama ela de filha, os dois ali se abraçam e ela começa então a interrogar ele e pergunta onde ele estava porque sentiu muito sua falta. Ele fica calado e ela continua dizendo que é muito bom que ele está ali na casa que é dele. Ele diz a ela para que ela fique tranquila porque ele sempre vai estar com ela e chama ela de meu amor. Só que quando ela escuta aquela voz celestial dele, então é aí que ela pergunta para ele: então eu estou orando, e simplesmente fecha o olho e ela cai. E nesse momento simplesmente ele desaparece e ela fica ali caída no chão. Nesse momento a cena muda novamente e vai lá para o Luiz, que chega e olha para o Nicholas e diz a ele que fica muito feliz em ver ele ali sempre trabalhando. O Nicholas diz a ele que ele foi para ele o seu maior exemplo e o Luiz pergunta a ele onde está o Arthur. Nicholas fica calado e ele continua questionando onde está o Arthur porque ele não deveria estar com ele, né? Ele fala que sim, que ele estava justamente com ele trabalhando há um tempo atrás e ele, o Luiz, pergunta novamente e agora onde ele está. O Nicholas na realidade não sabe nem para onde foi que o Arthur foi, porém ele diz ao Luiz que ele foi ver um cliente com potencial muito grande porque acredita que há ali uma oportunidade. Só que para deixar claro para vocês, na realidade o Arthur ele foi atrás lá da Valéria, mas daqui a pouco eu mostro essa cena para vocês. Logo depois que o Nicholas diz que ele, o Arthur, foi ver uma oportunidade com um potencial muito bom para ele, ele e o Nicholas continuam dizendo que na realidade eles não podem de forma nenhuma deixar o Arthur ir. O Luiz diz a ele que é muito bom que ele esteja concentrado em tudo isso e ele, o Nicholas, pergunta por que ele está falando isso. Luiz responde a ele que parece que aquela garota distrai ele muito, né? Nicholas fica calado e ele diz que ela distrai ele muito, por mais que para ele não dê nem importância e que na verdade ele deveria ficar longe dela. O Nicholas pede a ele que por favor, que ele não precisa se preocupar com isso, porque ele deveria ali confiar muito mais no irmão dele. Luiz fica calado e o Nicholas continua dizendo que esse é um grande momento para ele e que na realidade ele deveria fazer o que? Na realidade era aproveitar tudo isso. Luiz diz a ele que ele jura que ele até tenta, mas que há dias que ele não pode, e depois ele vai embora e deixa mais uma vez o Nicholas ali sem saber até o que falar. Já o Arthur, nesse exato momento, ele chega na casa da Valéria, começa a bater na porta dela, ela não responde, ele continua pedindo que por favor ela abra a porta porque eles só precisam conversar um pouco. Só que o negócio é que ele vai se aperrear ainda mais porque ele continua batendo, ninguém aparece, então ele vai na janelinha, dá uma brechada e vê a Valéria ali jogada no chão, então é aí que ele dá uma sabugada naquela porta, invade, então ele começa a tentar acordar ela perguntando o que é que está acontecendo. Ele fica ainda mais desesperado ao perceber que ela não responde o que ele está ali procurando saber como que ela está, e pior ainda ao perceber que ela está muito quente. E por sua vez, nesse exato momento, ele fica sem saber o que foi que aconteceu com ela.